Essa é a terceira parte do vídeo da terceira parte sobre o conteúdo de distribuição eletrônica. Vamos agora resolver alguns exercícios com base no que a gente aprendeu. Tá? Exemplo número 5. Determine um elemento químico do átomo cuja distribuição eletrônica termina em 3p2. Se aparecer um exercício assim pela sua frente, ou alguma coisa parecida, o que você tem que fazer? Você sabe que o fim da distribuição é o 3p2. Tá? Se o fim da distribuição é 3p2, é só você ir preenchendo a distribuição até chegar no 3p2. Aí depois você conta todos os elétrons que foram distribuídos e como é um átomo, você vai saber que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Sabendo o número de prótons, você tem o número atômico, daí você acha quem? O elemento. Tá bom? Vamos lá. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, certo? Agora é só você somar os números aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 14. Então você tem aqui 14 elétrons distribuídos, portanto você tem um número atômico igual a 14. Olhando na tabela periódica, você vai ver que é o elemento silício. Certo? Se fosse fazer distribuição eletrônica por camadas, como que ficaria? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 2 mais 6, 8 elétrons. Camada M, você teria 4 elétrons. Foi? Exemplo 6. Um cátion trivalente possui 10 elétrons. A qual elemento químico ele pertence? Vamos supor que você tem aqui um cátion qualquer. Eu vou colocar um elemento qualquer na letra E. Tá? O elemento X, que ele é trivalente, é um cátion, ou seja, tem excesso de carga positiva. Ele é trivalente, são 3 cargas positivas. Então, se de 3 cargas positivas ele tem 10 elétrons, o que significa esse 3 positivo? Significa que ele perdeu 3 elétrons. Certo? Então, se atualmente ele tem 10 elétrons e ele perdeu 3 elétrons, é porque originalmente ele tinha quantos elétrons? 13 elétrons. Certo? Pensa, originalmente eu tenho 13 elétrons. Perdi 3 elétrons e ficou com quanto? Com 10. Então, para você descobrir o elemento químico, você tem que chegar numa situação em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, você sabe que originalmente ele tem 13 elétrons, o número atômico é igual ao número de prótons, ele também tem 13. Aí você vê na tabela periódica, né, que a gente está se tratando do alumínio. Ok? Essa é a resposta final. Se você quiser fazer distribuição eletrônica para treinar, né, vamos fazer distribuição eletrônica do AL0, tá, do AL sem carga e depois do AL3+. Ok? Vamos lá. AL3+, vamos fazer o AL átomo, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Certo? Porém, o Al3+, indica que ele perdeu 3 elétrons. Então, esses 3 elétrons vão ter que ser removidos da onde? Da camada de valência. Saiu um elétron daqui e saiu mais 2 elétrons daqui. Então, a distribuição eletrônica do Al3+, vai ficar apenas 1s2, 2s2 e 2p6. Certo? Terceiro exemplo 7. Faça a distribuição eletrônica por camadas do ânion monovalente de cloro. Então você tem o Cl, ânion, carga negativa, monovalente ao menos. Número atômico do cloro, isso você pega na tabela periódica, é 17. Se você não tiver a tabela periódica na mão, o exercício vai te dar o número atômico, ok? Não se precisa se preocupar. Então, ó, ele tem 17 prótons, tem excesso de 1 elétron em relação ao número de prótons, então ele tem 18 elétrons. É só fazer a distribuição de 18 elétrons. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui até agora foram 10. Faltam 8. 3s2, 3p6. Certo? Essa é a distribuição eletrônica. Só que ele quer distribuição eletrônica por camadas, né? Então, ou você lembra que na camada K tem 8, na camada L tem... Aliás, na camada K tem 2, na camada L tem 8, na camada M tem 18, etc. Ou você faz a distribuição normal e vai contando, né? Camada K,
2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 8 elétrons também. Então essa aqui é a resposta de distribuição eletrônica por camadas. Tá bom? Cuidado, ou se aparecer, né, alguma coisa parecido com isso aqui, ó, um colchete, aparece um colchete, um elemento químico e outro colchete, fechando, tá? O que significa esse elemento químico entre colchetes? Significa que uma determinada distribuição eletrônica, como essa aqui, que termina em 3s2, 3p5, ela tem a distribuição eletrônica do elemento químico neônio, que é um gás nobre, mais isso aqui. Então a distribuição do elemento neônio é esse aqui, mais esse pedaço. Então é como se você tivesse essa distribuição eletrônica inteira aqui. Esse colchete aqui funciona meio que como um encurtador da distribuição, tá? É como uma abreviação de um pedaço. E o que diferencia em relação ao elemento químico que está aqui entre colchetes, né? É o que está fora do colchetes, ok? Então, ó, a distribuição do neônio é isso aqui. Então, a distribuição do neônio mais essa parte. Distribuição do neônio mais essa parte, ok? Certo? E para finalizar, vamos só fazer como que monta o diagrama de Linus Pauling, se você não está conseguindo decorar por só simplesmente memorização, tá? Existem duas frases que a gente usa, são meio assim, não tem muito a ver, mas isso vai facilitar muito para vocês, se foi dessa forma que eu decorei. O que você tem que fazer? Primeiro, numera. E, gente, tem que ser a forma mais simétrica possível, tá? Esse desenho tem que ser bem simétrico, tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer nessa mesa digitalizadora. Primeiro, você numera de 1 a 7, como se fossem os dias da semana. Isso na vertical, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Aí a segunda coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você vai usar da primeira frase só as iniciais que correspondem aos subníveis, S, P, D e F. E você vai fazer o seguinte, ó. Primeira linha você vai fazer 100. Aqui, ó. 100. Na segunda, 100 pão. Na terceira, 100 pão dá. Na quarta, 100 pão dá fome. Na quinta, 100 pão dá fome. Tipo, da quarta pra quinta você repete a mesma coisa, mas repete com uma pergunta pra ficar mais... Tipo, 100 pão dá fome. 100 pão dá fome, né? Aí, 100 pão dá e 100 pão. Então, ó, 100 pão dá, 100 pão dá fome. 100 pão dá fome? 100 pão dá, 100 pão. A segunda frase é para você colocar o número máximo de elétrons em cada subnível. Ó, sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. Sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. Aí o que você faz? Aí você só preenche com os números que estão faltando. Eu vou apagar esse pedacinho aqui, ó, só para chegar mais perto das letras, tá? Então você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 4 e 5. E os números pequenos você preenche para todos, que é a mesma coisa, né? 2, 2, 2, preenche para todos, tá? 6, 6 e tudo mais, 10, 14. Aí, como que você lê a tabela? Na diagonal, tá bom? Começa do primeiro termo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso agora. Começa do primeiro termo, acabou a primeira seta, vai para o início da segunda seta, acabou a segunda seta, vai para o início da terceira seta, acabou a terceira seta, vai para o início da quarta seta e pega todos os termos. Tudo bem? Cuidado para não pegar o que não faz parte, tá? Verifiquem com a figura que eu coloquei na primeira parte da aula. Tá bom? É isso, gente. Acabamos o assunto de distribuição, é só fazer exercício agora. Valeu!